Do assunto do dia, que é a troca no comando da Petrobras. Após 40 dias, teremos um novo presidente. Cário Mário Paes de Andrade é o indicado para o posto. O conselho da estatal se reúne amanhã para avaliar o indicado e esse processo pode durar cerca de 45 dias. Para falar sobre esse assunto, a gente vai conversar agora ao vivo com Davi Zilberstein, ex-diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, ANP. Davi, bem-vindo mais uma vez ao Live CNN. Boa tarde. Boa tarde, obrigado. Um abraço a vocês também. Davi, vamos participar aqui. A Marcela Priscila Asbeck está chegando, então por isso te peço uma resposta mais enxuta para a gente trabalhar vários assuntos nessa entrevista, inclusive começando por mais uma troca, o quarto presidente na gestão do presidente Jair Bolsonaro. Que imagem isso traz para a Petrobras? Olha, a primeira coisa é que você tem uma situação completamente inusitada, né? Nunca houve na história da Petrobras, a Petrobras tem quase 70 anos, nunca houve na história da Petrobras um presidente que tenha durado tão pouco tempo como o atual presidente, o que está saindo agora. E isso gera uma situação de incerteza única também na história da empresa e no mercado. Ninguém está tirando um presidente porque ele foi, é até curioso, na nota de agradecimento que foi feita, salvo engano, pelo Ministério de Minas e Energia, que agradece pelos trabalhos feitos ou pelos objetivos alcançados. Quer dizer, ninguém alcança nenhum objetivo em 40 dias de trabalho. Quer dizer, completamente, eu diria que é uma situação completamente estapafúrdia de tirar. Claramente, e claramente isso já foi tentado quando entrou o general Lune Silva, já se dizia que haveria uma mudança na estrutura de, vamos dizer assim, de formação de preço da Petrobras. E o general teve uma administração considerada exemplar, porque ele continuou com o sistema de preço que estava sendo cobrado. Agora a coisa é mais pesada, porque foi mudado o ministro e agora o presidente da empresa. Quer dizer, eu particularmente não espero bons dias para a empresa nesse futuro que se avizinha aqui. Agora, Davi, boa tarde, a Marcela aqui que está falando agora. A gente vê essas trocas, né, uma após a outra, essa então um tempo recorde aí, 40 dias, né, como você bem ressaltou, não dá nem tempo de cumprir ou de chegar ou atingir alguma meta. Isso agora, na prática, pode mudar? É a mesma pergunta que a gente faz toda vez, né? A política de preços vai mudar ou pode mudar na sua avaliação? O que eu acredito que vai ser feito é que vai haver artificialmente vamos dizer assim, não vai mudar a política de preço, simplesmente o que está sendo sinalizado, muito provavelmente é um congelamento de preços ou como disse o ministro Paulo Guedes, um aumento do prazo para você mudar os preços dos combustíveis. Quer dizer, você vai ter aí para entrar, vocês mencionaram antes, para a entrada do novo presidente, você tem todo um processo ainda de convocação de uma assembleia, você vai ter que provavelmente ver o que vai se fazer em relação ao Conselho de Administração, e aí você juntando o prazo que o ministro Paulo Guedes falou de 100 dias, mas o tempo que você tem para fazer as mudanças, nós vamos chegar nas eleições com o que se chama de prazo mais dilatado, na realidade é um preço congelado. Eu estou falando por hipótese, se for isso mesmo que vai acontecer, se for isso mesmo que deve acontecer. Então, você vai ter um congelamento, na prática, um congelamento de preços e que, de alguma maneira, é o que o governo quer, pelo menos até as eleições. Agora, se houver mudança de preços para cima, em termos de ou valorização do dólar em relação ao real, ou aumento do barril de petróleo, essa conta vai ter que ser paga e vai ser uma conta salgada logo depois das eleições. Quer dizer, a sociedade tem que saber, ter clareza de que corre-se o risco de ter uma conta salgada a se pagar logo depois de que as urnas forem computadas. Priscila Asbeck, nossa analista de economia, também participa da conversa. Davi, obrigada pela entrevista. Um dos riscos que estão sendo mencionados aí para a Petrobras é justamente esse risco de represamento dos preços, essa tentativa de segurar os preços até as eleições. Mas isso acontece em meio a esse preço alto do petróleo lá fora, guerra na Ucrânia e também a riscos importantes de desabastecimento aqui no mercado. Então, a gente viu essa semana essa notícia da estatal boliviana que vai cortar em 30% o fornecimento de gás para o Brasil. Tem também essa notícia aí de bastidores da Reuters que está repercutindo
discutindo bastante da diretoria da Petrobras, alertando o governo sobre risco de desabastecimento do diesel. Eu queria entender o que vai acontecer se esse cenário positivo aí de preços talvez não subindo, não se concretizar e, pelo contrário, se esses riscos de desabastecimento acontecerem, como que fica isso combinado com essa tentativa aí de congelamento de preços nos próximos meses e trazendo isso justamente para a pessoa que está nos assistindo, né? Como que ficam os preços para ela futuramente se houver esse represamento e diante desse risco de desabastecimento? Olha, Priscila, as coisas aí são todas elas interconectadas, vamos dizer assim. Esse congelamento, no caso de você ter um aumento do preço do barril do petróleo, ou você ter claramente uma defasagem do preço cobrado aqui com o preço internacional, o que vai acontecer é que o fato da Petrobras não ter condições de sozinha abastecer o mercado interno de derivados, ou seja, a nossa capacidade de refino, não tanto pelo volume, mas pela qualidade dos produtos que a gente precisa, uma parte, cerca de 15%, variando, oscila muito entre 15% e 20%, precisam ser importados. Se você praticar preços aqui abaixo do custo da importação, não vai haver essa importação. Ou, se houver, quem vai ter que fazer, obrigatoriamente, é a Petrobras, ou seja, a Petrobras será manipulada, sendo obrigada a trazer combustível a 100 e vender a 80. Estou dando um exemplo hipotético, claro. Então, sim, se a Petrobras não importar, e os importadores seguramente não vão importar, caso você tenha essa defasagem, ou seja, preços internos menores do que os preços internacionais, seguramente o risco de desabastecimento é real e é grande. Principalmente, nós temos agora, a partir do meio do ano, a safra no Centro-Oeste, que é altamente consumidora de diesel, por exemplo. Então, existe sim um risco de desabastecimento e, complementando o que você colocou, o que eu tinha falado antes, existe também, se houver algum aumento do combustível, seja pelo câmbio ou seja pelo preço do barril de petróleo, você vai ter uma conta, é como se entrar num cheque especial que vai vencer logo depois das eleições. E esse cheque especial, em geral, custa caro. E é isso que a gente vai ter aqui no Brasil, havendo uma situação de oscilação de preço de petróleo. Ou seja, de qualquer maneira, é uma situação muito ruim, porque você cria um mecanismo artificial, você não segue as regras de mercado e você cria tensões naturais, seja na questão dos preços, seja na questão do abastecimento, seja na questão do futuro que a gente pode esperar em termos do que pagar na frente depois das eleições. Claramente, o que tudo isso aí que está sendo feito tem um fundo eleitoreiro, é uma questão que, claro, principalmente classe média, para quem consome combustível, é uma situação desagradável e o governo seguramente está criando, vamos dizer assim, um mecanismo para tentar segurar alguma coisa que leva muito hoje, que mexe muito com a popularidade do governo. Essa informação que a Priscila Yazbek analisou logo no começo do Live CNN da possibilidade de o Brasil ficar sem diesel no segundo semestre, justamente no auge do transporte da soja. Davi, queria sua avaliação também sobre o impacto indireto disso, com relação à inflação, ao preço dos alimentos, como que isso, como um todo, também pode gerar um impacto para todo mundo, não necessariamente ali de quem necessita diretamente do diesel. Olha, na realidade, a gente já está tendo um impacto, né? Porque a crise da... Mais um, né? Mais um. A crise decorrente da guerra na Ucrânia, aí é uma questão internacional, não só no Brasil, você tem aí um problema de... seja na produção nacional em função do custo dos fertilizantes, seja na importação de grãos que a gente precisa. Quer dizer, então, já tem um impacto relevante. Agora, a situação de faltar combustível para transporte de safra ou mesmo para mecanização da safra é muito grave. Nunca aconteceu. Quer dizer, nós temos um problema sério de logística, principalmente para o Centro-Oeste. O Centro-Oeste não tem nenhuma refinaria perto, não tem dutos que levem para onde precisa a quantidade de diesel. Então, nós temos isso essencialmente. O transporte é feito essencialmente por caminhões. E é um transporte de grande volume de consumo de diesel. O que se estima que passa de mais de 1.000 caminhões que circulam por dia nessas estradas, diretamente no Centro-Oeste. Quer dizer, então, nós podemos sim, potencialmente, o risco acontece se nós tivermos elevação de preços ou uma volatilidade desses preços.
Então, claramente, enquanto houver, e se houver uma defasagem de preço da Petrobras, como eu falei no início, a Petrobras cobrar menos do que o mercado internacional, eu diria que a chance de faltar combustível é bastante grande. É como você falou, e aí não é nem uma questão de inflação, é uma questão de simplesmente de você ter perda de PIB, você ter perda de receita, você ter... Enfim, é um desajuste na economia brasileira muito maior, que ultrapassa simplesmente a questão do preço na bomba de combustível, mas principalmente você imaginar um produtor que não pode escoar a sua produção. Davi, a gente está falando aqui dessa possibilidade que você chama de congelamento. Vou trazer o Gustavo Uribe até para também somar a essa discussão que a gente está tendo aqui sobre as alternativas do governo hoje para que, em meio a essas trocas na presidência da Petrobras em um ano de eleições, não tenha esse prejuízo, essa consequência política da alta do preço na bomba, principalmente. Gustavo Uribe tem apuração sobre o que está sendo estudado. Conta, Uribe. É isso mesmo, Daniel. Isso está sendo estudado tanto no Ministério da Economia como no Ministério de Minas e Energia. Seria um mecanismo para você congelar por um período de 3 meses o repasse desses valores ao consumidor. Ou seja, se há um aumento, 3 meses sem uma elevação e depois sem um novo aumento. E aí essa consideração, no entanto, foi exatamente o que a Priscila Yasbeck falou e acho que o doutor Davi Zilberstein também acabou abordando. Você tem a questão da falta desse combustível no mercado. Então, se você congela nesse período, você tem um risco de desabastecimento. E é sobretudo nesse ponto que o governo federal ainda tem se debruçado para saber como agir nesse cenário de eventual carência de combustíveis. Vamos lá, doutor Davi Zilberstein, para a gente analisar também junto a um pouco do que o senhor estava falando, né? Como que isso pode impactar ou não, ainda mais em ano de eleições, a consequência que a gente vai colher depois do período eleitoral. Olha, na realidade não tem mágica, não existe, se fosse simples. A gente está falando aqui dos combustíveis, mas a gente teve impacto em diversas commodities no mundo. Não foi à toa que o preço da carne, por exemplo, os alimentos subiram também muito decorrente de toda uma situação que eu acho que antes de procurar soluções artificiais, eu acho que o governo deveria procurar mecanismos de adaptação. Eu acho que a gente deveria procurar soluções estruturais. Olha, num primeiro momento nós vamos ter que viver uma adversidade. Não tem jeito, o mundo inteiro está tendo essa adversidade. Não é só aqui no Brasil, muito pelo contrário, as economias mais desenvolvidas estão vivendo o mesmo problema. E eu acho que a gente poderia aproveitar esse momento para discutir o que a gente pode fazer no futuro para evitar essa dependência que a gente tem, por exemplo, do diesel, que é o que mais se discute agora. Porque a gente tem uma frota hoje que é praticamente toda, uma frota rodoviária toda a diesel. Por que não utilização de gás natural? Por que não utilização de veículos elétricos, como já está sendo feito? Por que não melhoria dos transportes urbanos com outros energéticos que não o diesel? Você melhoraria, inclusive, as condições ambientais das cidades. Isso não é novidade. O mundo inteiro já tem isso e a gente está muito atrasado. Então, seria um bom momento para o governo, em vez de ficar pensando no curto prazo, para depois que as coisas voltarem ao normal, a gente continuar nessa situação, a gente ter efetivamente uma mudança estrutural e que na realidade, essa mudança vai favorecer todo mundo. Nós, daqui a 1 ou 2 anos, a gente já não estaria discutindo essa questão com a gravidade que a gente tem hoje. Então, eu acho que essa solução de curto prazo, como eu falei, não tem mágica. Os preços subiram, e a gente tem que procurar políticas de adaptação, porque essa conta vai chegar, seja agora ou seja no final do ano, depois das eleições. Então, eu acho que o grande erro seria um governo não dizer assim, vamos pensar no futuro para que quando isso voltar a acontecer, a nossa segurança, vamos chamar de segurança energética, ligado a uma transformação ambiental que a gente precisa ter, de ter menos dependência de combustíveis fósseis, seria um ótimo momento para fazer essa discussão. Davi Zilberstein, ex-diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, conversando com a gente. Muito obrigada, até uma próxima. Obrigado, um abraço a todos.